Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui presentes para mais uma reunião da nossa Comissão de Direito de Energia da OAB Subseção Contagem. Hoje aqui com o nosso presidente da subseção da OAB, Rogério Lisboa. Rogério, se quiser fazer uma breve abertura, fique à vontade para a gente então dar sequência aqui nos trabalhos. Obrigado, Luana. Até pouco tempo atrás estávamos fazendo abertura aqui como coordenador das comissões e hoje como presidente, dizer da minha alegria de poder estar participando mais uma vez dessa abertura com vocês, uma comissão que tem trazido para a gente inovações maravilhosas nessa área, uma área que pode abrir muitas portas para a advocacia, e agradecer a presença do nosso palestrante de hoje, o Dr. Luiz Felipe. Muito bem-vindo. A OAB Contagem se alegra muito de poder ter parceiros assim. E obrigado a cada um de vocês que estão participando conosco. Convido a todos a participarem das nossas comissões, além da Comissão de Energia. Estamos iniciando os trabalhos de 2022. Esse é o nosso primeiro evento já, então aqui a gente já começa trabalhando. Parabéns a Luana, que vem desenvolvendo esse trabalho aí, que trouxe essa inovação para a gente numa comissão que realmente faz a diferença, viu, Luana? Então, para nós é muito importante. E a gente quer continuar com esse trabalho. Então, convido a todos a participarem conosco e vamos aos trabalhos. É isso que nós viemos aqui para poder fazer e esteja à vontade. Obrigado, viu? Obrigada, Rogério. Obrigada pela abertura. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder, ter um espaço para trazer para a sociedade, para todos os interessados, advogados, partes, comunidade, um assunto tão relevante. Hoje, nós resolvemos fazer uma interseção com outro assunto também de destaque, hoje trazendo um pouquinho sobre a especialidade da LGPD e a interseção com a área de energia. Antes da gente passar a apresentação, eu queria só fazer uns recados iniciais, deixar aqui para vocês alguns lembretes. Queria pedir para todo mundo, ao longo da apresentação, deixar no mudo. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloque no chat, eu vou conduzindo, ao longo da apresentação do Dr. Luiz Felipe. Ao final, a gente vai abrir um espaço para perguntas, e como o Dr. Rogério disse, eu já convido a todos também para integrarem a nossa comissão e enriquecer mais ainda os nossos trabalhos. Eu vou pedir licença, eu vou ler o currículo do nosso palestrante, o Dr. Luiz Felipe Siqueira, é advogado, mestre em Direito Empresarial, especialista em Direito Digital, é fundador da Privacy Point e DPO da Connect Point, é professor de pós-graduação da PUC Minas, Cândido Mendes, da Fundação Dom Cabral também, membro do DETEC, da UFMG, membro da Comissão de Proteção de Dados, da OABMG, e comissão também de startups. Muito bem-vindo, doutor Luiz, agradeço imensamente a generosidade, o tempo, a disposição, e quão prontamente aceitou o nosso convite de estar aqui já em janeiro, como o Rogério disse, abrindo os trabalhos aí, inclusive de todas as comissões da OAB. Eu vou deixar você falar daqui a pouquinho, se apresentar como você quiser. Antes, todavia, eu vou colocar uma breve apresentação aqui, bem rápida, fazendo uma exposição de motivos, as razões principais que nos levaram aqui a tratar, então, desse tema. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho no modo apresentação. Bom, quando a gente fala de LGPD, a gente acha que tem uma aplicação muito distante, só das empresas, assim como a gente estava falando aqui um pouquinho antes dos convidados aí entrarem. As próprias pessoas, não se importam tanto assim com os dados, muitas vezes, e a gente sai, cadastrando e registrando tudo em todos os lugares. E a gente acha que menos ainda isso tem relação, com o setor elétrico. No entanto, como nós vamos ver aqui, essa relação ela é intrínseca, na verdade, o setor elétrico hoje possui dados, da maior parte, se não toda a população, até porque energia é a base de tudo. Então, aqui um pouquinho a gente, trazendo uma conta, um exemplo, de uma conta da nossa distribuidora aqui de Minas, só aqui, nesse documento muito simples, a gente vê,
né, diversos dados pessoais, nome, CPF, RG, endereço, dados que nos identificam, né, como nós vamos ver aqui para frente. Número do cliente, que também pode ser uma forma de nos identificar, o nosso perfil de consumo, que se ele for, né, e como ele é único e exclusivo só nosso, é possível que a gente seja identificado por ele também, e até o valor da conta, se não houver valores, por exemplo, tão... ou se não houverem valores parecidos, ou até mesmo se houver uma repetição, por que não? Qualquer tipo de dado, né, que possa nos identificar, nós então estamos falando de aplicação da LGPD. Vindo um pouquinho aqui para a energia, né, ativo energia, o que nós estamos falando? A gente está falando de um serviço essencial, né, toda a população precisa e cada vez mais ele é necessário, é básico para o desenvolvimento, né, econômico do nosso país. É um tema extremamente complexo, porque energia é difícil armazenar, é difícil transferir, é cara a composição do preço, é complexa. O setor, né, como nós vamos ver aí para frente, transita esses dados, esse foi só um exemplo numa conta, né, mas transita muito mais dados entre vários órgãos, como nós vamos ver rapidamente os órgãos. A gente fala aqui, a gente está falando de transição, transformação, inovação energética, né, tão necessário no nosso setor para que não existam bugs, para que não haja risco de desabastecimento de energia. E aí, com isso, né, a digitalização, ela traz também os avanços de sistemas inteligentes de medição, né? A gente está falando de robôs que capturam, né, todo o nosso perfil e conseguem fazer uma gestão muito mais automatizada. A gente está falando de IoT, que seriam, né, a internet das coisas, a ligação de tudo, né, o nosso celular conectado com a energia da nossa casa, com a música que a gente quer, com, né, o nível de sonorização ou iluminação, né, banco de dados também, fazendo com que os recursos sejam muito mais bem aplicados, a automação tão necessária e crescente, e a segurança energética, né? Assim, fechando um ciclo, e aí segurança envolve, obviamente, né, segurança de dados pessoais e dados também de um modo geral. Aqui, falando um pouquinho sobre o nosso modelo, né, no setor elétrico brasileiro, se nós fôssemos dividir em camadas para que a gente entenda um pouquinho, a gente tem uma primeira camada que seria política, e a gente vê o legislativo, né, o Congresso Nacional, e o executivo, também a Presidência da República, atuando por meio do Conselho Nacional de Política Energética, do Ministério de Minas e Energia, né, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, todos os órgãos, né, que ou dão diretrizes, ou são braço do executivo, ou monitoram, né, a crescente demanda de energia e tem a função, né, de não deixar haver desabastecimento. A empresa de pesquisa energética, ainda aqui dentro desse contexto, ela desenvolve estudos de longo prazo, né, a visão, estudos tanto de custo quanto da modernização do setor elétrico, tipos de energia, como nós já trouxemos aqui também na comissão, exemplo do hidrogênio verde, outras tendências ou formas. Numa segunda camada, na regulação e fiscalização, a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e aí quando a gente vai descendo um pouco as camadas, a gente vai percebendo o quanto de dados que vão sendo trafegados, né, de modo mais constante, mais rotineiro, entre esses setores. Então, a agência, ela regula, ela media, ela fiscaliza o setor elétrico, né? Não há como a agência fazer isso sem ter acesso aos dados. De outro lado, os agentes institucionais também, aqui a gente está falando do Operador Nacional do Sistema e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né? Todos os dois órgãos institucionais também para garantir o abastecimento, créditos e débitos, né, no caso da CCE, quando a gente fala de mercado livre, né, garantindo toda a administração do mercado livre. E o Operador Nacional do Sistema, coordenando, né, a operação de despacho do Sistema Interligado Nacional. Os agentes, né, como a gente vai ver aqui na sequência, nós temos os agentes de geração de energia, e nós estamos falando de agentes permissionários, né, ou concessionários também, ou hoje, inclusive, com a lei
a lei de geração distribuída, né, o marco legal recentemente aprovado, nós temos a figura, inclusive, do consumidor gerador, né, já que por meio aí da energia renovável é possível que o consumidor, inclusive, né, coloque na sua casa um exemplo, né, sistemas fotovoltaicos e consiga, sim, gerar a sua própria energia. A gente tem uma etapa logo depois da geração, né, e a gente tem a etapa de transmissão, onde essa energia ela é transmitida ainda em alta tensão, chegando mais perto do centro, né, de distribuição, do centro de carga, onde a população efetivamente está, onde está o consumo, né, nós temos as distribuidoras, e esses dois são monopólios naturais, né, do Estado, regulados, e aí nós vamos ver empresas estatais ou sociedade de economia mista. Nós temos aí, abaixando, né, um pouquinho mais, e com certeza que entre distribuidoras e consumidores, um nível muito alto, né, de troca de dados, de informação, de controle, de operação de dados dos consumidores cativos, esses, né, que somos nós, que estamos, né, com um nível de uso não tão elevado quanto os consumidores livres, né, que seriam aí as grandes indústrias, os shoppings, os hospitais, por exemplo, que conseguem ter e comprar energia, né, de qualquer fonte geradora. E isso se faz por meio do mercado livre, né, com o acompanhamento da CCE e dos agentes comercializadores, que fazem a gestão, né, funcionam como brokers, aí, uma bolsa, né, de energia, com crédito, débito, venda e compra de energia todos os dias, praticamente, uma verdadeira bolsa. Então, esses agentes também, por terem, né, muitos contratos vinculados, sem dúvida alguma, aqui também a gente tem um trânsito muito forte. E aí, diante desse contexto, né, a gente agora passa a entender um pouquinho a LGPD, os impactos, os caminhos, as aplicações e implicações no nosso setor. E eu passo a palavra, então, ao doutor Luiz Felipe, já agradecendo, né, mais uma vez, pela presença aqui conosco. Fique à vontade, doutor Felipe. Oi, Luana, muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, o honroso convite da OAB de Contagem, na figura do presidente, né, o Rogério Lisboa, né, doutor Rogério Lisboa, e a doutora Luana, que gentilmente me convidou para poder falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu tenho uma meta pessoal, que é difundir a cultura de privacidade e proteção de dados, né? Então, é uma constante, né? A gente está aí expondo e levando essa cultura de privacidade e proteção de dados, que o mais importante para a gente é não simplesmente que as empresas e os entes públicos, né, se adequem à norma, mas que isso gere essa cultura de privacidade e proteção de dados aí, né? Deixa eu compartilhar a minha apresentação. Eu só esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Luiz Felipe Siqueira, né? Eu sou especialista em direito digital aqui da Andrade Silva Advogados, né? Tenho a Privacy Point, que é uma outra empresa, e eu sou DPO da Connect Point, que é uma outra empresa também, e de outras empresas também. Eu exerço esse papel, que é de um encarregado de dados, que é o que a gente vai falar mais para frente um pouquinho. E a gente está aqui hoje, né, para falar, até desafiador, porque o setor elétrico é um setor extremamente regulado, né? Então tem mais uma norma que vai afetar também o setor elétrico, e todo mundo precisa, né? Como ela bem diz, não tem como a gente ficar sem energia elétrica. Eu me lembro quando eu era estagiário do Homero Costa Advogados há muito tempo atrás, para não falar a idade. E aí, bem, vou ter que falar, né? Foi no ano 99, eu fui falar sobre direito virtual lá no Homero Costa Advogados. E aí o doutor Túlio, já falecido,
um dos fundadores, chegou e falou assim: meu filho, mas e se acabar a luz, né? Então, e hoje eu estou aqui falando sobre direito digital, proteção de dados para o setor elétrico. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Vocês estão vendo aí, é o Snowden. Ele era da NSA, que era da agência americana, era um hacker autodidata. Tem um filme, tá disponível aí nos streams, já saiu da Netflix, acho que está na Amazon Prime. E aí ele ficou conhecido como, na época, né, ficou mais famoso, quando em 2014 a ex-presidente Dilma começou a falar que o Obama estava lendo os e-mails dela, porque de fato eles tinham feito uma grande rede virtual e estavam tendo acesso aos grandes líderes do mundo, tendo informação de tudo que é jeito, né, fazendo um grande Big Data. E aí, com o caso do Snowden, o Marco Civil da Internet, né, que foi meu tema de dissertação de mestrado, que estava lá embaixo da gaveta, né? Eu comecei o mestrado em 2009, junto com o anteprojeto. Eu concluí em 2011 e ele só foi aprovado em 2014, após o caso Snowden. E eu trago isso aqui para você, porque o Brasil precisa de ter uma emoção forte para ter uma adequação legal, né, das normas que precisa. Então, esse que é o caso. E aí, e no Marco Civil da Internet, eles fizeram um puxadinho, né, que a gente chama na academia, que colocaram lá no artigo 7º, uma parte falando sobre privacidade e proteção de dados e falando que a única base legal que a gente tinha para tratar o dado pessoal era o consentimento. E aqui vocês podem ver que no artigo, né, que ele é um consentimento livre, expresso e informado. Agora, expresso, como que vai ser um consentimento expresso, né? Você vai assinar, né? Na época não tinha, né? Já tinha a assinatura digital e tal, mas também como é que ia fazer isso, né? E aí as pessoas, tanto que nessa época começou a ter o famoso li e aceite, né? Li e aceite, termos de uso, políticas de privacidade, e às vezes tinham até brincadeiras, né? Quando em algumas festas o pessoal ia pegar o Wi-Fi, aí quando dava o aceite no termo de uso, estava falando que você ia limpar o banheiro após a festa. E as pessoas estavam dando esse li e aceite assim. A outra questão também com essa história do li e aceite, esse consentimento ele não passou mais a ser livre. Porque quando você estava na Netflix, no Spotify, qualquer plataforma, ou você consentia ou você não utilizava a plataforma digital. Então, esse consentimento ele era viciado, né? Então, a gente poderia até mesmo falar que ele não estava sendo coagido a ter que consentir com aquilo. Importante falar também que desde essa época, desde o Marco Civil da Internet, já era permitida a exclusão do dado. Você já podia chegar para CEMIG não, né? Mas após uma compra virtual e tal, você chegar e falar assim, olha, eu quero que você exclua os meus dados aí. Lembrando que o Marco Civil da Internet é só para os dados online e a Lei Geral de Proteção de Dados é para os dados online e offline. Então, aquele arquivo de lata do RH cheio de currículo também é parte da Lei Geral de Proteção de Dados. Importante que todo mundo fica com medo da multa da LGPD, a gente vai falar mais para frente, eu prefiro difundir a cultura de privacidade e proteção de dados e não difundir o medo da multa dela, tá? Essa é uma questão pessoal. A multa do Marco Civil da Internet é de 10% do faturamento da empresa, é uma multa muito alta. Do Marco Civil da Lei Geral de Proteção de Dados, perdão, ela é de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais. Então, 10% do faturamento é uma multa muito alta e pode causar um dano. Só tem que, eu sempre lanço o desafio, em aula, em palestras, em tudo, quem achar a aplicação da multa do Marco Civil da Internet, eu dou uma garrafa de vinho, porque eu estou nessa vida aí há muito tempo, leciono essa disciplina há muito tempo, e até hoje eu não vi no judiciário, já requeri judicialmente, mas até hoje eu não vi no judiciário a aplicação dessa multa do Marco Civil da Internet. E aí, em 25 de maio de 2016, foi sancionada a GDPR, né, que é o Regulamento Europeu. Só tem que ele só entrou em vigor, teve a abacaxi LED, né, de 2 anos, então entrou em vigor em 25 de maio de 2018. E lá, na União Europeia, desde da Segunda Guerra Mundial, que teve até outro filme que eu indico, que é o Jogo da Imitação, que é do Alan Turing,
que ele decodificou o Enigma, que era a máquina de criptografia dos alemães, que eles começaram a ter uma preocupação maior com os dados que estavam sendo gerados. E aí tinha a diretiva europeia 95/46, mas ela era uma diretiva, ou seja, não tinha força de lei, não tinha enforcement. E aí depois veio com a GDPR, sim, as empresas e entes públicos poderiam ser penalizados, e lá é 4% do faturamento da empresa, limitado a 20 milhões de euros. E aqui também já estipulava as questões como encarregado de dados, né, que é o DPO, né, as normas de compliance, né, que são as medidas que a gente tem que tomar, técnicas, né, de boa governança e boas práticas de mercado, para que não haja nenhum tipo de incidente ou vazamento de dados, né, casos de gestão, em caso de violação de dados, o que era para ser feito, e também com relação aos dados pessoais, né, dispondo, porque a norma fala exatamente sobre o titular do dado, né? O importante aqui, que a lei que ela protege, é o titular do dado, nós, todo mundo que tem um CPF. E aí, em 2018, veio o caso da Cambridge Analytica. Para quem não conhece o caso da Cambridge Analytica, vou explicar rapidamente. Era uma empresa que fez um quiz sociocultural por via do Facebook, e as pessoas respondiam esse quiz, e aí rapidamente, por via da Cambridge Analytica, e aí rapidamente eles já tinham uma rede de mais de 50 milhões de usuários, só que eles estavam utilizando isso para fins eleitorais. A Cambridge Analytica, quem quiser ver esse documentário, é o último que eu passo aqui para vocês, está lá no Privacidade Hackeada, está disponível no Netflix até hoje, e ele expõe como que foi esse caso. Eles fizeram uma malha, a Cambridge Analytica participou de várias eleições ao longo do globo e nunca perdeu uma eleição. A gente está falando aqui de Trinidad e Tobago, a gente está falando aqui da eleição do Trump, a gente está falando aqui do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, coisas importantes se deram através de um simples quiz que foi colocado no Facebook, porque as pessoas chegavam e viam se ela era de direita, se ela era de esquerda, ou se ela estava indecisa. E aí começava a mandar informações personalizadas de modo a subverter o voto daquela pessoa para o candidato que era contratado pela Cambridge Analytica. E aí, então, gerou, como a gente precisa de emoção forte aqui no Brasil, aí sim o Brasil foi obrigado, né, porque ele poderia sofrer sanções, até mesmo cortar as transferências internacionais de dados aqui no Brasil, e aí que veio a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela traz, na sua essência, esse palavrão do momento, que é a autodeterminação informacional. O que é isso? Né? Que palavrão que é esse? A autodeterminação informacional é eu, titular de dado, quero ter o controle dos dados que as empresas e os entes públicos dispõem ao meu respeito. Eu quero ter acesso a esses dados. Eu quero retificar esses dados. Eu quero excluir esses dados. Lembrando que no Brasil a gente só tem, tanto no Marco Civil da Internet, quanto na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente só tem o direito à exclusão do dado. O direito ao esquecimento, que é a desindexação, que é varrer o dado pessoal da internet, isso tem na Europa, né? Mas não tem aqui no Brasil. Muita gente se esquece disso, tá? Aqui a gente tem a exclusão do dado, e dentro do ciclo de dados a gente vai ver como que funciona isso. E aí, como a doutora Luana já trouxe para a gente, né, na conta de luz já tem uma série de dados pessoais que vão nelas inseridas. Então, vai estar lá o nome da pessoa, o endereço, são dados cadastrais, né? A gente não está falando aqui de dados sensíveis, né? A gente está falando de dados cadastrais, mas também tem lá o padrão de consumo da pessoa, e que isso é o que muita gente está querendo, como bem a doutora Luana disse, já existem robôs que ficam aí traqueando essas informações para poder perfilar os usuários, perfilar as pessoas e oferecer para elas produtos, serviços, e também fazer campanhas políticas, né? Então, isso tudo é feito. A gente tem cliente aqui na Andrade Silva Advogados
que o negócio deles é pegar o cadastro XML de um ponto de venda, que é gerado automaticamente. Eles já têm uma base de dados das pessoas, e aí se a pessoa, por exemplo, foi lá no Mundo Verde, essas lojas que vendem produtos naturais, e comprou um whey protein, o cara já vai logo oferecendo automaticamente uma pasta de amendoim, porque já sabe que ele pode ser um futuro comprador daquilo. Então é esse o mundo que a gente vive hoje, é esse o mundo como os nossos dados estão sendo usados. Só fazer um comentário, Luiz, antes de você seguir. Pois não? Ponto, quando a gente pensa no nosso consumo de energia, né, é tão grave, porque se esses dados caem em mãos erradas, né, não só em mãos de pessoas que querem perfilar, mas que, por exemplo, né, é possível ver o horário que a gente fica em casa, o horário que a gente não fica, quando estamos viajando, quando não estamos, né? E aí a gente entra, inclusive, numa outra cenário, né? Numa outra seara, né? Criminal, inclusive, né? Podem ter muitas. Não, tem um exemplo que é o clássico aqui da turma de privacidade e proteção de dados, que é, se você for pedir um Uber com a bateria baixa, o valor vai lá para cima, porque eles já sabem que você não vai ter bateria suficiente para ficar fazendo pesquisa de preço. Então, eles já sabem até o nível de bateria que você tem no telefone celular, tá? Então, quanto mais a gente lê sobre o assunto, mais a gente se assusta. E aí eu já sou mais tranquilo com relação a isso. Assim, eu espero ter o conhecimento suficiente para saber que aquilo vai me influenciar ou não, né? Eu acho que parte muito desse pressuposto, né? Só que não é a realidade de grande parte dos brasileiros, né? Infelizmente, né, a gente não tem essa cultura de privacidade e proteção de dados, né? Que é um problema. Mas obrigado pela intercessão. Voltando aqui, o que fala sobre o que é o dado pessoal para a Lei Geral de Proteção de Dados? Dado pessoal é informação relacionada à pessoa identificada ou identificável. Então, identificada, Luiz Felipe Vieira de Siqueira, OAB-MG 79365. Com esse dado e a minha inscrição na OAB, se você jogar isso no Google, você chega até a mim. Se você for na OAB, entrar lá e colocar o meu número de inscrição, vai sair a minha pessoa lá. Igual dos outros colegas advogados que aqui estão. Se colocar o número da OAB dentro lá das pessoas, vai sair. Isso para a gente é interessante, porque, né, nós somos profissionais liberais, né, mesmo trabalhando em escritório, a gente tá aí para vender o nosso serviço de advogado também, né? Identificável. Bem, eu, Luiz Felipe, nasci em Juiz de Fora. E agora, no Natal, eu fui lá visitar minha família em Juiz de Fora. Aí eu aluguei um carro na Movida, ou na Localiza, qualquer outra empresa, e fui até Juiz de Fora com esse carro alugado. A placa do carro, ela passa a ser um dado pessoal, porque aquela placa daquele veículo que eu aluguei consegue identificar que eu estou lá dentro em virtude do contrato de locação que eu fiz com a empresa, com a locadora de veículos. Então, assim, o professor Parentônio, do UFMG, até fala, um cara que tinha um carro tunado e que tinha uma calota específica, que só ele tinha, todo mundo sabia quando estava aquele carro, que ele se referia a tal pessoa. Então, eu gosto muito desse exemplo aí, para saudar, né, o professor Parentônio, que é uma pessoa fantástica. E dado pessoal sensível, né? Então, dado pessoal sensível são todos aqueles dados que fazem origem étnica, racial, se a pessoa é filiada a partido político, se a pessoa é filiada a sindicato, se a pessoa é parte de filosofia, vida sexual, dados genéticos e biométricos. Biometria não é somente a digital, também o reconhecimento facial, né? Então, a gente está aí a todo momento sendo exposto a isso, né? Eu gosto de ir ao campo de futebol e lá a polícia já tem métodos de reconhecimento facial por lá. Então, tem câmeras e aquilo já está sendo feito. E para que tem o dado pessoal sensível? É para que não gere a discriminação das pessoas. Porque se, por exemplo, alguém mandou um currículo para uma empresa com um turbante, a pessoa pode
né? Supor que ela seja muçulmana e não vai querer contratá-la. Se a pessoa tiver a foto, a pessoa for negra ou asiática ou branca, alguém pode ter preconceito em virtude disso. Então, para que isso não, a pessoa não sabendo desse dado pessoal excessivo, que ele seja tratado de uma forma que não discrimine as pessoas. Lembrando que a lei ela é feita para o titular do dado. Então, ela defende o titular do dado, tá? E tratamento. O que é o tratamento de dados? Né? Porque tem gente que fala assim, mas a gente atendeu aqui uma empresa que ela transmite velório. Então, eu gosto muito de falar. Aí a pessoa chegou e falou assim, não, mas a gente não faz nada. Eu falei, mas como é que é a transmissão? Não, a gente coloca a câmera e tem a plataforma de streaming. Eu falei, então você coleta o dado e transmite. Eu falei, isso tudo é... Mas você não armazena, não? Não, fica aqui no meu servidor. Eu falei, então você está tratando o dado. Você está coletando, transmitindo, armazenando. Tudo isso é tratamento de dados. Então, o que eu gosto de falar é toda operação realizada de dados pessoais e tudo isso depois da vírgula, né? Então, assim, desde a coleta até a exclusão, né? A gente esquece que o dado pessoal é muito engraçado a Lei Geral de Proteção de Dados, porque, engraçado no sentido de curioso, porque ela dá o benefício da morte para o dado, né? Antes, como ficou muito barato armazenar os dados, né? Os servidores, hoje você tem cloud e tal, ficou barato isso, antes era caro, as pessoas nunca se preocuparam em deletar esses dados, então eles ficam sempre lá armazenados. E aqui eu vou passar para vocês, que é do artigo 6º da LGPD, que para mim é um dos mais importantes, que é com relação aos princípios, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro é a finalidade, esse para mim é o mais importante. Toda política de privacidade, se você pegar e ela não estiver falando como que as pessoas coletam e tratam esses dados, e qual é a finalidade para aquilo, essa política de privacidade ela já está viciada, tá? Então, a gente, por exemplo, no setor elétrico, eu coleto a informação porque eu tenho que ter o cadastro, eu tenho que ter cumprir as exigências da ANEEL, e eu tenho também que enviar a conta de luz com os dados do cliente e tudo mais, né? No caso de pessoa física, né? Cliente, pessoa jurídica, não importa para a Lei Geral de Proteção de Dados, somente pessoa física. A outra questão é a adequação, você ter os meios adequados de modo para poder coletar e transmitir, dar acesso aos usuários de uma forma honesta, né? O outro que é o essencial da necessidade, você vai usar que ele é derivado do princípio da minimização dos dados da GDPR. Então, você vai usar o mínimo de dados possíveis do seu cliente para poder tratar esses dados. Por exemplo, você está lá no cadastro, o usuário, pessoa física, tem lá o nome, endereço, e-mail, aí nome da mãe. Não é necessário o nome da mãe, você não tem que saber o nome da mãe para isso, é um dado desnecessário. Então, colete o mínimo de dados possíveis. No caso do setor lá de plano de saúde, a ANS ela difere os homônimos por via do nome da mãe. Então, tem a necessidade de coletar o nome da mãe para os planos de saúde, porque é uma obrigação da ANS. Então, isso tem que ficar muito bem explicitado quando a gente está falando lá das políticas de privacidade e outros documentos, né, que a gente tem aí para a LGPD. A outra questão é o livre acesso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o canal de proteção de dados, mas o titular do dado tem que ter livre acesso ao dado dele para saber quais dados que as empresas, os entes públicos têm deles, e também até mesmo se ele quiser retificar, excluir e tudo mais. E tudo dentro de uma relevância, né? Porque a pessoa vai, faz uma compra num site e depois fala assim, não, exclui meu dado. Fala assim, não, meu amigo, você fez aqui um contrato de compra e venda, um dia você pode querer me processar, eu preciso de armazenar isso aqui comigo, pelo menos pelo prazo prescricional aqui até que fique. Então, você tem que justificar isso com o ciclo de dados que a gente vai falar daqui a pouco. Precisão, manter os dados bem precisos. Por exemplo, eu casei, eu gosto de falar que eu sou casado. Aí eu fui num lugar, tá lá solteiro. Falei, não, meu amigo, eu casei, agora muda aí, agora eu sou casado, né? Outra é a transparência, né? As pessoas têm que saber os riscos que elas têm dos dados delas em caso de vazamento, em caso de algum incidente de segurança.
e saber como que esses dados também vão ser tratados, mesmo num evento desses, né, de vazamento de dados. A gente teve um cliente aqui, era uma concessionária de veículos, logo no começo do trabalho nosso, eles tiveram um evento de vazamento de dados. A gente fez toda a comunicação, tudo certo, porque eles hackearam o e-mail marketing deles e mandaram e-mail, pelo menos foi em inglês, pedindo dinheiro. E graças a Deus, a gente conseguiu contornar essa situação sem que tivesse nenhum cliente deles fosse lesado. Então, a empresa saiu ilesa dessa história, mas tem que se fazer essa comunicação. Pela GDPR, é o prazo de 72 horas. Na LGPD, Brasil é diferente, né? Eles colocaram um prazo necessário, prazo adequado, e aí isso aí vai dar uma margem para discussão que a jurisprudência vai nos dizer daqui a pouco como que vai ficar. A outra são as questões de segurança. A LGPD, no artigo 49, fala que a gente tem que ter as medidas de governança e boas práticas de mercado. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ainda não emitiu quais são essas medidas e acredito eu que nem assim eles vão fazer, porque a gente está falando de tecnologia, ela é mutante, com uma velocidade altíssima, então o firewall que você tem hoje pode não ser o melhor firewall de amanhã, o DLP que você tem hoje pode não ser o melhor DLP de amanhã, a medida de segurança que você está tomando hoje pode ser que amanhã ela já esteja obsoleta. Então essa é até um ponto sensível que eu acho que a gente vai lidar daqui para frente. Prevenção, você tem as medidas para que não tenha nenhum evento, né? Não discriminação tem a ver com relação aos dados sensíveis, né? Para que você não discrimine ninguém sabendo dos dados pessoais dele. E responsabilidade, que é tratar os dados pessoais das pessoas com responsabilidade, não é ficar aí o tempo inteiro querendo fazer um big data para perfilar a pessoa, para poder ficar oferecendo um monte de produtos, serviços e para que também e orientações em época de eleição. Então, esses são os principais conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados que estão lá no artigo 6º da norma. E para tratar o dado pessoal, tem as famosas bases legais. Então, como a gente viu lá no Marco Civil da Internet, só tinha o consentimento. Agora não, a gente tem um cardápio de 10 bases legais na Lei Geral de Proteção de Dados, e o consentimento, embora esteja lá no artigo 7º, no inciso 1º, a gente trata ele por último. Por quê? Porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento, conforme lá o artigo 8, inciso 5º da LGPD. Então, se você está tratando o dado pessoal de uma pessoa com a base legal do consentimento, e ela revoga esse consentimento, você deixa de poder tratar esse dado e você está exposto a uma sanção. Tá? Então, essa que é a questão do consentimento. Então, muitos desses termos de consentimento que muitos clientes pedem e tal, a gente até fala, mas a gente sempre adverte, olha, a gente não a gente sugere sempre que não se use muito o consentimento como sendo essa base legal. Deixa ele para o final, porque ele pode ser revogado se você fica exposto. A outra base legal que a gente tem é de processos judiciais. Por exemplo, aqui no escritório de advocacia, a gente tem um sistema de processos, né? Então, que é o ADV-WIN. Então, todos os dados pessoais dos clientes, pessoas físicas, os dados dos sócios das empresas estão lá nesse sistema, e aí a gente utiliza essa base legal para poder tratar esse dado. A outra base legal que a gente tem, que é a Jabuticaba, só o Brasil tem essa base legal, que é a de proteção ao crédito. Né? Então, aqueles dados de cartão de crédito, senhas de banco, o seu trato bancário, ação em bolsa, tudo isso a gente trata com relação à proteção do crédito. Isso se deu porque, para passar a Lei Geral de Proteção de Dados no Congresso, primeiro eles passaram a lei do cadastro positivo, né? Você tem que se opor para você não ter score de crédito e outras questões. Então, as instituições financeiras agiram antes, conseguiram passar isso. Então, essa é a jabuticaba brasileira. Jabuticaba, a gente fala que é a fruta só no Brasil que tem, né? A outra base legal que é muito utilizada é a execução de contratos. Por exemplo, a pessoa que enviou um currículo para a empresa de energia elétrica pedindo emprego, a gente trata isso como sendo um contrato preliminar,
e aí já trata o dado daquela pessoa que você está armazenando ele com base na execução de contratos. Mesmo assim, o mesmo se dá aí com os titulares, né? Os clientes, pessoas físicas das empresas, né, que têm contrato com as empresas de energia elétrica, a gente vai tratar os dados com base na execução, com essa base legal de execução de contratos, tá? Então, ela é extremamente utilizada, essa base legal. Outra proteção à vida e tutela da saúde, são mais ligados ao setor da saúde, que não tem a ver, muito a ver com o setor elétrico, né? Pelo menos pelo menos com exemplo, se bem que tem, porque muitas empresas têm esse ambulatório dentro. Mas deixa eu explicar rapidamente aqui. Proteção à vida é caso de urgência e emergência, tá? A pessoa deu entrada no hospital, está lá desfalecida, ninguém vai chegar para ela e falar assim, olha, minha senhora, vem cá, me fala aqui qual que é o seu, me dá o seu consentimento que eu vou furar seu dedo para saber seu tipo sanguíneo, fazer uma transfusão e salvar sua vida. Não, vai lá, faz o procedimento que tem que fazer e isso está amparado com essa base legal. A outra base legal é da tutela da saúde. E aí são exames médicos, consultas que a gente faz, tudo isso está lá dentro dessa base legal da tutela da saúde. Outra é obrigação legal, né? Então, por exemplo, na empresa tem a obrigação legal de enviar as informações do CAGED, né, que são os funcionários que foram admitidos e demitidos da empresa. Então, ela tem a obrigação legal de chegar e passar esses dados para o Ministério agora da Economia, né? E da mesma forma, tem a obrigação de mandar os dados em caso de previdência do INSS, perdão, aqui fiz confusão. A outra é pesquisa por órgão. A gente teve o caso aí do IBGE, né, que na época, no começo da Covid, queria usar os dados celulares para poder transmitir, né, para as pessoas, né, por via do celular, falando assim que a pessoa está com Covid, seu vizinho está com Covid, e isso foi barrado pelo STF, com um voto brilhante até da Rosa Weber. Todo mundo, quem é do direito, é bom ler, porque ali tem as premissas de privacidade e proteção de dados, até mesmo que o STF vai gerar por aqui. Então, nessa pesquisa por órgão é uma base legal que você pode ser utilizada. Outro exemplo disso é o censo, né? No Brasil, se você não recebe a pessoa do censo na sua casa, não quer fazer entrevista, você é multado, tá? Política pública. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do censo é de política pública, perdão. O censo faz, a partir do censo, o Estado faz as políticas públicas, né? E, por fim, eu deixei o interesse legítimo, que é a base legal que mais está sendo utilizada por aí, mas que é a base principal para quem está fazendo marketing, né, que pega, porque se a pessoa comprou um tênis numa loja, então eu posso oferecer um meião, uma calça, uma bermuda também para ela. Então, as pessoas utilizam muito o interesse legítimo para isso, e, como fala o Bruno Bione, né, que é um grande estudioso do tema, ficou sendo como uma nova carta coringa, que antes era só o consentimento. Então, para que seja uma carta coringa, na Lei Geral de Proteção de Dados, toda vez que você usa a base legal do interesse legítimo, você tem obrigatoriamente que fazer o LIA, né, que é o Legitimate Interest Assessment, que a gente traduziu para o teste de 4 passos aí, né, que é o teste do interesse legítimo. Então, aí, com base no teste de interesse legítimo, você tem que comprovar a legitimidade do interesse, qual é a necessidade, fazer o balanceamento com a legítima explicativa e resguardando os direitos e liberdades, e a salvaguarda, que é a transparência, principalmente ter a oposição, que é o opt-out, que é igual aquele das políticas de cookies, você aceita ser rastreado enquanto você transmite aqui na plataforma ou não, né? Existem cookies de diversas maneiras, mas os principais cookies são de rastreamento para a pessoa saber onde você está clicando e o que você está fazendo na plataforma digital. E você tem que dar o mecanismo de opt-out. Fala assim, eu não quero que meu dado seja tratado. Então, o titular do dado tem que ter essa liberdade, e quando se usa o interesse legítimo, obrigatoriamente
tem que ter esse mecanismo de oposição e não saindo andando à torto direito por aí. E também a mitigação dos riscos. Eu falei aqui das bases legais, gente, porque uma das coisas que a gente faz no trabalho de privacidade e proteção de dados é o mapeamento. Então, aqui na Andrade Silva, a gente chega, a primeira coisa que a gente faz é o mapeamento para saber aonde trafega o dado pessoal dentro da empresa, né? E da empresa com seus funcionários, da empresa com seus fornecedores, da empresa com seus clientes, tá? Então, depois que a gente sabe o processo interno, onde tem o dado pessoal, a gente coloca a base legal respectiva lá. Dá um trabalho danado, mas a gente adora fazer. E quando a gente vai tratar de dado pessoal sensível, a gente tem mais restrições, porque a gente não tem, por exemplo, interesse legítimo, né? Então, a gente tem poucas bases legais para tratar, principalmente não, em virtude daquela questão da não discriminação que a gente tem. Então, por exemplo, o dado pessoal sensível mais difícil de ser tratado é o de criança. Então, as empresas que têm os menores aprendizes, né, que são adolescentes, então, pelo ECA, vai precisar de ter o consentimento dos pais para tratar os dados pessoais que lá estão inseridos. E é engraçado falar isso, porque semana passada eu estava no Hotel Fazenda, eu tenho 2 filhos, um de 3 e um de 5, e aí ontem eu estava no Instagram, entrei no Instagram para ver, estava lá a foto dos meus filhos no Instagram do Hotel Fazenda, sabe? Assim, em tese, eles deveriam ter pego o meu consentimento para colocar, né? Primeiro o dado pessoal, né? Também direito de imagem, essas coisas todas. E eu poderia falar assim, olha, não quero que meu filho apareça aí no hotel, né? Então, assim, isso é extrema... E não é má fé deles, não. É falta de conhecimento mesmo, é falta da cultura de privacidade e proteção de dados. Outra coisa também importante, principalmente no setor elétrico, é o compartilhamento de dados, né? Porque vocês estão aí, vocês têm por obrigação que compartilhar, é um setor extremamente regulado, tem vários órgãos, a ANEEL e tal, né, operador, tudo mais. Então, isso vocês têm que explicar para o usuário, para o titular do dado, como que é feito esse compartilhamento de dados. Vocês têm que registrar até mesmo as imposições legais que são feitas, isso é bom de ter isso documentado, até mesmo na política de privacidade de vocês. Todos os clientes pessoas físicas, ou seja, são milhões de brasileiros que estão aí, então, além do setor, PROCON, Justiça do Trabalho, Justiça Comum, a NPD, a ANEEL, todo mundo vai estar fiscalizando como que está sendo tratado os dados pessoais, e vocês são muito atingidos por isso, porque vocês tratam de muitos dados pessoais, né, e de várias formas. Então, é muito importante que isso esteja muito bem descrito, muito bem individualizado e com as bases legais muito bem fundamentadas. E aí a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lembrando que ela não é uma agência, tá? Quando ela foi instituída, não tinha dotação orçamentária para isso, e aí o Temer tirou de ser uma agência e colocou para ser uma autoridade. Deu esse nome de autoridade e ela está ligada diretamente à presidência da República, o que não é bom para o Brasil, até mesmo a gente que está até hoje pleiteando para a OCDE, porque precisa de ter uma autoridade supervisora independente. Aqui no Brasil, como ela é ligada à presidência da República, ela ainda não é independente, né? É um órgão que já está em atividade, são 5 diretores, eles têm uma composição de mais 25 funcionários, são apenas 30 pessoas. São apenas 30 pessoas. Tá com um ruídozinho aí. Só apenas 30 pessoas para poder fiscalizar todas as empresas do Brasil. Então, fica ainda um corpo incipiente, mas não só a NPD está aí para fazer esse tipo de fiscalização, né? E no caso do setor elétrico, você pode ter algum conflito, né? Porque você tem a ANEEL, tem a CVM, né? Tem as empresas que estão que são SA, que estão adstritas à CVM. E se tiver algum tipo de conflito entre uma norma que dispõe de privacidade e proteção de dados da ANEEL com a NPD,
a da ANPD vai sempre prevalecer. Porque, embora seja uma lei geral de proteção de dados, ela é a lei específica. Então, está lá no artigo 55K falando que se tiver algum conflito entre isso, o que vai mandar mesmo vai ser o que dispõe da ANPD. E aqui são os documentos, né, que são gerados, né, dentro de um programa de privacidade e proteção de dados. A primeira parte que a gente faz é o inventário e mapeamento de dados, né? Igual eu falei, a gente vai ver tintim por tintim aonde que trafega, em qual setor, qual processo interno que leva disso. Armazenar currículo no software lá do RH, armazenar o processo no software do jurídico. Então, tudo isso onde coloca lá, a gente consegue fazer já de modo automatizado, fazer esse mapeamento e inventário de dados, de modo que a gente consiga identificar aonde tem um processo que está tratando um dado pessoal e colocar automaticamente, né, não automaticamente, e colocar ele uma base legal para poder fazer esse tratamento de dados. O outro documento importante, né, depois disso feito, é que a gente consegue saber qual que é a finalidade onde está tratando os dados e a gente vai, então, fazer a política de privacidade, a gente vai fazer a política de segurança da informação, para poder evitar que se dê algum tipo de incidente, tudo mais, ver todos os procedimentos da empresa de segurança, para que não haja nenhum tipo de vazamento. Outra coisa muito importante é o ciclo de vida dos dados pessoais. Então, por exemplo, o dado de um trabalhador, quanto tempo que você vai guardar, já que você vai ter que excluir? Então, se a gente for pensar aqui pelo direito do trabalho, a pessoa foi demitida, ela tem 2 anos para entrar contra a empresa e requerer 5 anos para trás. Então, 5 anos. Mas se a gente for pegar a questão previdenciária, já a prescrição é trintenária, são 30 anos. Então, você vai colocar, na hora de você fazer o ciclo de dados, você leva todas essas questões para ver quanto tempo que esse dado pessoal vai ser tratado sem ser excluído, né? E, às vezes, vai ser por tempo indeterminado, porque pode ser que esse funcionário que foi demitido ainda tenha um inventário e alguém queira alguma coisa e a empresa não fica sem saber. Eu trabalhei na Valorec e lá na Valorec o galpão onde ficava os documentos, até mesmo de funcionários, pegou fogo. Então, era um Deus nos acuda lá toda vez que o pessoal ficava pedindo informações de funcionários antigos. E também, dentro dessa mapeamento e inventário de dados, a gente faz a matriz de risco. Então, a gente vê aonde que a empresa está tratando os dados de uma forma correta, está lá num verde. Aí, se ela estiver tratando alguma coisa que tem alguma nota, a gente vê que tem uma não conformidade ou uma possível não conformidade, a gente coloca no laranja e no vermelho aquilo que está tratando de um modo equivocado e que precisa ser alterado, e a gente já faz automaticamente um plano de ação para poder sanar essa não conformidade do tratamento do dado. E aí, outro documento que é muito importante, principalmente para as empresas de energia elétrica, porque obrigatoriamente a gente vai ver que vocês atuam como controladores de dados, né? Esse BCR, que é a Binding Corporate Rules, que é um regulamento empresarial. Então, nele a gente vai dispor todo o documento de como que é controlado o dado pessoal por parte da empresa ou do ente público, né? E aí também nele a gente coloca a inserção do código de conduta, as políticas de privacidade, e esse regulamento empresarial, ele, para transferência internacional de dados, que a gente vai ver daqui a pouco, ele precisa ser chancelado na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como é isso? A autoridade vai bater um chamegão, vai bater um carimbo e falar que essa norma está ok, né? Então, isso amigo meu, que é de uma empresa grande de navegação, a maior do mundo, né? Aí o pessoal lá da Dinamarca está se para ele. Se até hoje não chancelou a BCR na ANPD, ele falou: olha, mas isso não está funcionando ainda, como é que eu vou fazer? E realmente ainda a ANPD não está fazendo essa chancela. Da mesma forma,
com as cláusulas contratuais padrões, né? Então, aquelas cláusulas está todo mundo colocando em contrato e discutindo, né? Chega aquele anexo de privacidade e proteção de dados e tudo mais. Essas cláusulas padronizadas, no caso de transferência internacional de dados, elas também precisam ser chanceladas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está fazendo isso. Eu, se fosse da galera de multinacional aí, igual eu já fui de algumas, eu estava fazendo fila lá na ANPD, falando assim, olha, me ajuda aí, porque a gente está ficando em desconformidade com relação ao resto do mundo. E aqui é uma parte que é muito importante, para mim é a mais importante, né? Que são os agentes, né? A gente tem os agentes aí da energia elétrica, que a doutora Luana muito bem falou, né? Que é para transmissão, recepção da energia. Aqui para a LGPD, para a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que definir se a empresa ou ente público ela está na posição de controlador, né? Que é quem toma todas as decisões referentes ao tratamento de dados, né? Se ela está na posição de operadora, ou seja, é quem vai efetivamente tratar esses dados conforme a orientação do controlador, tá? E para defender o titular do dado, né? Que é o objeto da lei, né? Que é defender o dado da pessoa física, tá? Então, um exemplo, um grande controlador, por exemplo, o setor elétrico, CEMIG, um grande controlador de dados, né? Cheio de dados lá, trata dados de todo mundo, tudo mais. E aí, quando a CEMIG contrata uma empresa para fazer a folha de pagamento dela, ela vai mandar e vai falar assim, olha, você vai tratar esses dados desse jeito, você vai emitir o olerite dessa forma, utilizando esses dados. Então, e quem for fazer, a empresa for fazer isso, tem que obedecer. Agora, se essa empresa vê que a CEMIG está colocando dado a mais, fazendo alguma coisa que contrária à lei, alguma coisa, ela tem a obrigação de reportar isso ao controlador do dado. Porque se ela não o fizer, ela vai estar solidariamente responsável em caso de algum tipo de incidente. E aqui no Brasil também a ANPD já soltou, né, uma diretiva falando que também existe o controlador conjunto, né, que é em casos de empresas que compartilham os bancos de dados, então elas vão estar controlando conjuntamente aqueles dados, tá? Então, a gente também tem essa figura, e lembrando que o encarregado de dados ou o DPO não é um agente de proteção de dados, tá? Então, o DPO está livre dessa. Mas é muito importante identificar para saber qual posição que você está julgando aqui. Tá? Isso é fundamental quando a gente está vendo aqui de LGPD. Por exemplo, aqui no escritório a gente fez uma empresa que faz perfil psicológico das pessoas. Então, alguém lá está querendo ser contratado lá para a empresa da doutora Luana, e aí ela fala assim, não, vai fazer uma avaliação psicológica, deixa eu ver se você... como que você pode interagir aqui com a gente. E aí, o produto dessa empresa gera um dado pessoal sensível, que é aquela avaliação psicológica. Só que nesse caso, curiosamente, eles não estão como controladores dos dados, porque eles vão tratar os dados conforme os dados que chegam para eles das empresas deles, das empresas que os contratam. Por exemplo, quem contratava eles é a Vivo, a Azul, só uma empresa grande. Então, eles estão tratando os dados conforme o controlador dos dados, né, o cliente deles estava pedindo. Tá? Então, aqui, eu sei que é confuso, não é fácil a gente fazer essa distinção de controlador e operador, mas ele é fundamental. Tá? Então, quando a gente está fazendo um programa, das coisas que a gente primeiro vê é saber em qual posição que está jogando, se é controlador conjunto ou operador dos dados. E seguindo aqui, né, é o encarregado de dados, né, que é obrigatório, de acordo com o artigo 41 da LGPD, né, que é quem faz, eu gosto de futebol, né, então é quem faz o meio de campo. E tem que ser um Zidane, é o cara que sabe conduzir a bola e chegar na área e fazer o gol. Tá? Tem que ser uma pessoa que tenha bom conhecimento da norma, pode ter também um conhecimento de tecnologia, mas é a pessoa que vai fazer a interface, né, da empresa com o fornecedor, da empresa com
com o cliente, da empresa com os funcionários e da empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com as outras, no caso aí de vocês, a ANEEL, operadores, tudo mais. Então, ele é uma figura que vai estar aí transitando para isso tudo, auxilia no mapeamento, faz uma série de atividades e é um trabalho danado, porque evento de vazamento de dados, incidente, eles gostam muito de ser assim, sexta-feira no fim da tarde, domingo à noite. Então, essa hora é que a pessoa é acionada e está lá. Então, é muito bonito, eu sou DPO e tal, não. É um trabalho danado, você está sempre de prontidão, você tem que estar sempre alerta e você tem que estar sempre informando precisamente os atos que devem ser tomados, as atitudes a serem tomadas pelas empresas. E aqui é o canal de comunicação titular. Toda empresa hoje tem que ter, porque o titular do dado, o cliente de vocês aí do setor elétrico, pode chegar e falar: ô Luana, eu quero saber todos os dados pessoais que vocês têm de mim. Aí a Luana vai ter ou mandar em um dia os dados simples, se ela tiver isso de um jeito automatizado, ou então em até 15 dias, por via mais complexa, né? Colocando os dados, colocar isso no papel e enviar lá para a pessoa. Tá? Então tem esse prazo, ele é peremptório, e se você não envia esses dados em 15 dias, você pode sofrer uma sanção. Eu já entrei com uma ação na justiça, ainda está tramitando, porque a gente requereu os dados de uma empresa e eles não fornecerem em 15 dias, e aí você pode sofrer a pena pode ser um dano, né, conforme o artigo 40 da LGPD, e pode sofrer indenização. Tá? Eu não vou entrar na questão do dano em ré ipsa, porque eu não gosto de falar disso. Para mim, a responsabilidade aqui da LGPD ela é subjetiva, ela não é objetiva. E um temor que a gente tem é que, ao o judiciário interpretar a LGPD, começar a vir com normas de direito do consumidor e do direito do trabalho e ficar protegendo e passando por cima de tudo, e aí sendo com a responsabilidade objetiva. Esse é um temor que eu tenho. Eu defendo que a responsabilidade é subjetiva. Não só eu defendo, outras pessoas do meio também já defendem a mesma coisa. E esse canal é o que vai fazer transmitir que tem que ter as empresas com os titulares dos dados, viu? Quem ainda não tem esse canal de comunicação, recomendo fortemente a fazê-lo, porque senão vocês vão começar a ter demandas de uma forma esparsa, né? Então chega a notificação, chega o e-mail para uma outra pessoa e tal, até mesmo para você ter um funil certo. E outra questão também igual o pessoal para cobrança, começa assim, não, quer saber se é você mesmo, né? Fraude, né? Vocês têm muito caso de fraude aí em ligação elétrica, e as pessoas pedem pelo WhatsApp que enviam os documentos, foto, né? Foto segurando jornal, tem de tudo isso. Então é bom você ter um canal para você afunilar isso, para você tratar isso de uma forma célere e eficaz. Questão da transferência nacional de dados, eu acredito que não seja muito a questão de vocês, né? Não sei se vocês fazem, ou das empresas multinacionais, ou se fazem transferência para outros países. Mas se o fizerem, vocês têm que ter, igual eu falei antes, chancelado a BCR, né? O Regulamento Empresarial, e as cláusulas contratuais padrões. Então, e sempre resguardando, né, o segredo empresarial e de indústria. Tá? Então, você não precisa de dar o pulo do gato de como que você faz o seu negócio, mas você precisa de dar o acesso transparente para isso. E o relatório de impacto, né, que está lá no final, ele é obrigatório, com uma ressalva, né? Está lá no artigo 38, que ao final você tem que gerar um relatório de qual é o impacto do tratamento de dados pessoais que você está tendo da empresa que você atua, do ente público que você atua. Só tem que ele ainda vai ser regulado por via da ANPD, conforme está lá descrito no artigo 38. Então, a gente, aqui no Andrade Silva, a gente opta em fazer a avaliação de impacto de dados, né? Que no jargão aqui da LGPD chama de PIA, né? O relatório de impacto chama de DPIA. A gente opta em fazer a avaliação de impacto com retrato de como está sendo tratado os dados e vai fazer depois o relatório de impacto, ou de PIA,
quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados regular isso, né? Porque se a gente for fazer isso, igual muita gente está fazendo com base na GDPR, você pode estar fazendo um trabalho para ter um outro retrabalho. Então, a gente prefere fazer avaliação de impacto, que aí fica lá documentada, fica lá na conformidade, e aí aguardando até que a ANPD regule isso também. E as famosas penalidades da autoridade, né? Que é a multa de 2% do faturamento limitado a 50 milhões de reais. Então, o pessoal que gosta de fazer o terror, nossa, a multa é de 50 milhões de reais. Não. Se o seu faturamento for de 100 mil, vai ser 2% sobre 100 mil. Agora, ela é limitada, porque se você tem um faturamento de 1 bilhão, aí você não vai ter 2% em cima de 1 bilhão. Você vai ser limitada a 50 milhões de reais. E aqui no Brasil a gente tem a especificidade de que ela é por ato. Então, se você tratou um dado pessoal com uma base legal equivocada, pode ser multado. Se você não se enquadrou corretamente como controlador ou como operador de dados, você pode ser multado. Se você ainda não nomeou alguém para ser o encarregado de dados, você pode ser multado. Então, tudo isso, a origem disso para mim, que é o pior, sabe? Que você vai ter uma multa, outra multa, outra multa, outra multa. Então, isso para mim é pior do que o valor. Mas tem empresas que ainda é pior, porque a ANPD pode sancionar o bloqueio dos dados pessoais. A gente acabou de fazer um telemarketing. Se bloquear o uso de dados pessoais, acabou a empresa, né? Você pode ter a eliminação dos dados pessoais. Você matou o banco de dados ali que tem os dados pessoais, você pode matar uma empresa. E suspensão e proibição de atividade empresária, em várias normas que a gente existem isso, né? Que é o pior temor que o empresário tem, que é de não exercer a sua atividade, né? Então, assim, o que eu gosto de falar o bom é implantar a cultura e evitar as penalidades. E não ter tanto medo do valor da multa. Eu tenho mais medo de bloqueio e eliminação de banco de dados, particularmente. E aí, na dosimetria da pena, é sempre levado em conta a boa-fé, se é reincidente, se ele cooperou, se foi um vazamento que não teve como, foi um hacker super fera que entrou lá e fez e captou todos os dados e tudo mais. Isso tudo é levado em consideração quando for, né? É por isso que a gente deixa aqui no final algumas dicas, né? Por exemplo, as empresas que estão implantando o LGPD, coloquem no balanço o gasto que vocês estão tendo com o programa de implantação de LGPD. Coloque no balanço o gasto com segurança da informação. Porque isso, se você sofrer alguma sanção, você fala assim, olha, eu estou nas medidas, está aqui, eu gastei tanto com isso, está aqui os documentos todos que a gente fez e tal, mas mesmo assim, infelizmente, teve um vazamento de dados. Então, assim, isso é levado em consideração, né? A outra questão também é que os projetos de LGPD geram crédito de PIS com fins, então o gasto que vocês estão tendo, vocês podem pelo menos, as empresas pelo menos podem requerer esse crédito. Já existe um órgão, né? Acho que é da ABRAD, aí o doutor Luan depois pode falar melhor do que eu, né? A ABRAD já tem um código de ética, já está atualizado com privacidade e proteção de dados, muito bem formatado, por sinal, tive que ver. Tenha sempre com vocês, das empresas, uma resposta já padrão de incidentes, tá? Pelo menos formatada, porque se tiver, como a lei aqui ele fala no prazo necessário, e o que eu estou vendo aqui com os clientes, né, essa transação de cláusula de privacidade e proteção de dados para lá e para cá, aqui no Brasil está todo mundo colocando 24 horas. Então, assim, tome muito cuidado com isso. Eu sempre, quando chega o prazo de 24 horas, eu mudo para 72, de acordo com a GDPR, porque eu acho ele razoável, né? Porque pelo menos você pode ver quando que foi feito isso. Então, tenha essa resposta de incidentes formatada e seja rápido e eficaz. Porque se tiver um vazamento de dados, conforme a LGPD, a gente tem que informar não só o titular do dado, que teve o dado dele vazado, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E as pessoas se esquecem disso, informam o usuário, põe lá um lembretezinho no site da empresa e acham que aquilo basta. Não basta. Então, tem que ter essa resposta de incidente sempre atenta. E fato do príncipe, porque tem concessionária e permissionária, que tem gente que já argui que esse gasto ele é
com o LGPD, ele estava fora do previsto, tendo um desequilíbrio econômico. Eu, particularmente, não comungo dessa ideia, mas também não sou de direito administrativo. Se alguém tiver opinião contrária, eu aceito, mas eu particularmente não considero. E é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Como a doutora Luana disse, é um en passant sobre os principais tópicos aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. Tentei fazer com base para o setor elétrico, né, que era objeto aqui da comissão. Como eu não sou do setor elétrico, eu espero não ter falado muita bobagem. E estou aqui à disposição de vocês para perguntas, debates e o que mais eu puder contribuir com vocês. Muito obrigado aí ao doutor Rogério, doutora Luana, pelo convite, e estou à disposição de vocês. Obrigada, doutor Luiz. A gente tem aqui no chat algumas perguntas. Vamos lá. A primeira é da Patrícia. Patrícia escreveu. No caso de contratos entre empresas, pode constar a obrigação de fornecimento de dados dos funcionários para ambas as empresas? Desde que se explique a finalidade e trate com a base legal correlata, sim. Mas você tem que explicar qual que é a finalidade de fazer isso. Se não precisar ter a transferência, esse compartilhamento de dados, é melhor não fazer. Pela necessidade, né? Exatamente. Tem que falar qual que é a finalidade e a necessidade desse compartilhamento. E explicar muito bem fundamentado. Ana Luísa também colocou aqui para a gente. 2 perguntas. A primeira, para as empresas que já possuem uma política de LGPD instituída, no site, por exemplo, mas não fariam aditivos para incorporar ao contrato, um banco, por exemplo, o que você indica que seja feito? Eu sempre indico para fazer um programa de adequação à LGPD completo. Porque a LGPD a gente tem 3 frentes, né, que a gente chama de cyber, que é a parte de TI mesmo, né, que é de cibersegurança, que é de segurança da informação, né, para você obedecer boas práticas de governança. O segundo pilar é o mapeamento, né, que são a parte dos processos, ver aonde tem o processo interno da empresa que tem dado pessoal, e aí você vai tratar com a base legal respectiva. E o terceiro e último pilar, que é o jurídico regulatório, que é onde a gente vai colocar todos aqueles documentos que eu falei antes, de modo que a empresa esteja resguardada quanto a isso. Então, o importante é atender a esses 3 pilares da lei. Uhum. Uma dúvida que ela colocou aqui também é minha. Políticas, por exemplo, hoje é muito comum as empresas, várias empresas, né, usarem o WhatsApp como um meio de comunicação, quase que oficial, né? O WhatsApp corporativo, o WhatsApp comum. Nos termos, né, de uso e privacidade do WhatsApp, a gente sabe que existem compartilhamentos. Nesse caso, o que você indicaria fazer? A empresa realmente deixar de usar o WhatsApp como meio? Ou existe algum tipo de notificação que a empresa pode fazer restringindo esse consentimento, né, dado? Porque não há outra forma, é o que você falou no começo, né? Ou a gente deixa de usar a ferramenta, né? Enfim, ou aceita o que está lá. Como é que... A gente sempre coloca com uma nota de atenção o WhatsApp pessoal, né? Porque ele é da pessoa, ele não é da empresa. O WhatsApp, quando estiver no telefone da empresa, beleza, né? Pode ser utilizado aí de uma forma mais usual. Agora, se for necessário o WhatsApp do funcionário, que isso, né, dentro a gente faz, né, dentro do contrato de trabalho das pessoas, a gente coloca que esse dado pessoal pode ser utilizado por via do telefone pessoal da pessoa. Então, a gente coloca que isso esteja devidamente informada aos funcionários da empresa. No mínimo que você tem que fazer é isso. É informar que aquele vai trafegar, né, dados por via do WhatsApp dele, né? Então, que em tese não era para ser utilizado pela empresa, né? Se a gente for pensar, né? Mas
Eu trabalhei muito, fui jurídico interno muitos anos na minha vida, mas isso era o tempo inteiro. Inclusive, a pessoa vai aí tirar foto da pessoa e manda para outra, né? Que é um dado sensível, né? Então, isso aí acaba acontecendo. O grande questão da Lei Geral de Proteção de Dados é você informar, né? A questão da autodeterminação informacional mesmo. É você informar como que está sendo tratado aquele dado, né? Desde da coleta até a exclusão. E se isso for feito por via do WhatsApp pessoal da pessoa e a empresa estiver utilizando aquilo, que isso conste em algum instrumento. Tá certo. Alguém mais tem? Acho que tem uma outra dúvida. E no caso de tratar documentos via WhatsApp, é importante utilizar senha, assim como uma operadora envia uma segunda via? Acho que eu não entendi direito. Usar... No caso de tratar documentos... O WhatsApp, você faz a configuração lá que você coloca... Tá. Não é uma pergunta, é uma dica. Colocar tá. no De caso, ponta a ponta, criptografia de ponta a ponta. Essa é a dica. utilizar a senha. Exato. Exato. Isso. E até mesmo para entrar, hoje em dia, tem muito, o próprio telefone faz por vídeo de reconhecimento facial, que é um dado pessoal sensível. Né? Exato. Alguém tem alguma consideração adicional? Bom, eu deixei o meu contato também no chat, pessoal, a gente estendeu aqui um pouquinho, mas agradeço, Luísa, né, a permanência aqui conosco. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode me encaminhar, né, eu transfiro o Luiz também. Como eu disse no início, essa gravação vai estar disponível no canal do YouTube, no canal da OAB, né, Subseção Contagem. Assim também faremos, né, divulgação aí nas nossas redes quando o vídeo tiver sido publicado por lá. O Felipe deixou o celular em caso de contato. Agradeço. Deixou errado ainda. Colocando certo aqui agora, desculpa. Se você quiser entrar em contato comigo, fica à vontade, tá? Espero não ter alongado demais aqui a exposição. É um tema que eu adoro, eu sou apaixonado por isso. Eu estudo direito, eu gostava de chamar de virtual, agora é digital há mais de 20 anos. E há pouco tempo eu tenho o privilégio de trabalhar com aquilo que eu estudei tanto. Então, muito obrigado aí pelo convite. E não posso deixar de agradecer o Gustavo Torga, que é meu estagiário, que também é designer, que me ajudou aí na formulação da apresentação. Bela apresentação, inclusive. Já fico com o registro e conteúdo. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau.